pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje é nossa aula de matemática. E para hoje vocês vão precisar do caderno e do lápis. Se quiser ter o livro próximo, ótimo, tá? Mas hoje nós não vamos precisar muito do livro. Eu quero que vocês estejam num lugar confortável e bem aconchegante para que vocês possam aprender, tá? Hoje nós vamos aprender a comparar e analisar dados presentes onde? Em tabelas, tá? Então, você vai aprender a como identificar a informação presente em uma tabela, tá? A tabela, ela está presente no nosso dia a dia e ela está, a função dela é facilitar a leitura das informações. Então, ela vai nos ajudar a encontrar a informação de forma mais rápida, tá? Então, já vocês vão compreender isso. Vamos lá. Vamos primeiro ler aqui essa informação. Nós vamos comparar e analisar dados. Vamos aqui ver quais são os dados que nós vamos comparar e quais são os dados que nós vamos avaliar. Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou. Com base nesses dados e, em seguida, faça o que se pede. Vamos lá. Olha só, aqui está as duas tabelas. A tabela dos ovos produzidos e a tabela dos ovos vendidos. E aqui já eu quero mostrar a importância da tabela. Se essas informações estivessem presentes num texto, todas misturadas, não ficaria mais difícil de você compreender, de você visualizar a resposta? Mas como eles estão organizados em uma tabela, fica mais fácil. Vamos observar se não é. A primeira coisa que eu quero que vocês me respondam é: em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Eu quero que vocês me digam qual é a semana que ocorreu a maior produção de ovos. Então, vocês vão olhar na qual tabela? Nessa daqui, que são os ovos produzidos. Qual foi aí a semana? Isso mesmo. A segunda semana é que teve mais produção, porque, 310 é o número maior, não é isso? É maior que 290, 280 e também é maior que 300. Então, a semana que teve maior produção de ovos foi a segunda semana. A próxima pergunta que eu quero que vocês me respondam é: em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Então, nós estamos falando agora de venda, mas não estamos falando de produção, estamos falando de venda. Qual é a tabela? Isso mesmo, essa daqui. Então, me responda aí. Qual é o período que ocorreu a menor venda de ovos? A terceira semana, não é isso? Porque 260 é menor que 280, que 270 e também 300. Então, a menor venda de ovos foi na terceira semana, ok? E aí, em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à de ovos produzidos? Veja aí, qual foi a semana que os ovos vendidos foi igual aos ovos produzidos? Isso mesmo, aqui na quarta semana também foi 300, tá vendo? Fácil, né? Agora nós vamos responder essa questão. Aqui nós temos os ovos produzidos e aqui nós temos os ovos vendidos. Agora eu quero que vocês me ajudem. Na primeira semana, foi produzindo 290 ovos e conseguiu vender nessa semana 270. Quantos ovos aí não foram vendidos? Sabe me dizer? Isso mesmo, 20 ovos. Por quê? 290 menos 270, sobra quanto? 20. Então, a gente vai colocar aqui dentro da tabela o número 20, tá? Agora aqui na segunda semana, você vai ver aqui, na segunda semana foi produzido 310 ovos e foi vendido 280. Você vai diminuir desse número esse daqui. Foram quantos? Você pode resolver todas essas continhas agora, dá um pause no vídeo
e depois você volta com todos os resultados anotados no seu caderno. E aí você vai comparar se você acertou ou não. Que tal? Faz isso. Pronto, agora que você já fez isso, vamos lá? 310 menos 280 foram quantos ovos? Isso mesmo, 30 ovos. Na segunda semana que não foi vendido. Na terceira semana, me diga quantos ovos foram? Isso mesmo, 20 ovos. E na quarta semana, se ele produziu 300 e vendeu 300, quantos ovos que não foram vendidos? Isso mesmo, 0, porque vendeu todos os ovos, tá? Pronto. Vendo como é fácil analisar os dados presentes em uma tabela? Agora que nós já aprendemos como analisar os dados presentes numa tabela, você vai fazer essa atividade no seu caderno, tá bom? Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Então, foi feita uma pesquisa para saber qual era o animal que as crianças mais gostavam. Vou só ver aqui na borboleta, tá? O resto é vocês que fazem em casa aí. A borboleta, quantas pessoas aqui gostam desse animal? Isso mesmo, 7. Então, aqui, ó, de acordo com o gráfico, com esse gráfico, complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e sua respectiva quantidade. Abelha, quantas pessoas são? Quantas pessoas gostam mais da abelha? Aí você vai colocar aqui. Borboleta, coloca, tá? E depois vai responder essas perguntinhas. Qual foi o animal mais votado? Tá? E é só isso a atividade. E aí, conseguiu compreender o conteúdo? Percebeu a importância da tabela? E como ela facilita a leitura de algumas informações? Se aquelas informações todas estivessem presentes em um texto assim, corrido, normal, seria fácil? Nós teríamos que ler toda hora para poder pegar a informação. Na tabela, não. É visual. Você olha e você já consegue captar a informação, tá? Então, a tabela é muito importante. Agora, a atividade você já conseguiu visualizar lá, né? Aquela, vocês vão parar o vídeo, vão escrever no caderno e vão responder. Só isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tchau, até a próxima aula.